histórico, né, nós falamos sobre a distribuição da população brasileira, importante, né, para a gente poder entender como é que é essa dinâmica da população aqui no nosso território. Lembrando, o Brasil tem 210 milhões de pessoas, o Brasil tem uma extensão territorial de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, sendo que 64% da terra do território brasileiro ele possui apenas 30 milhões de pessoas, ou seja, 64% é norte e centro-oeste, e uma faixa litorânea, né, que pega lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. 500 quilômetros desse litoral ele é ocupado por grandes aglomerações populacionais, ou seja, você tem aproximadamente aí, né, 90 milhões de pessoas morando, 90 não, desculpa, 80 milhões de pessoas morando nessas regiões. Inclusive, né, algumas regiões que, como Brasília, né, que vem se destacando, vem aumentando a sua capacidade populacional ao longo do tempo. Mas a maior parte da população está nas regiões costeiras. Bom, para poder elucidar isso para vocês, essa distribuição aí em regiões do Brasil, o Sudeste concentra com 80 milhões de pessoas, 80,3 milhões de habitantes, o Nordeste em segundo lugar, com 53,1 milhão de habitantes, o Sul com 27,4, enquanto as duas regiões mais extensas, né? Principalmente, para vocês entenderem, né? Você tem ali a zona da Mata Nordestina, você tem a região ali da capital, Brasília, e toda a faixa litorânea sendo densamente povoada. Já os vazios demográficos que nós temos aqui é o centro-oeste e o norte, que formam 64% do território brasileiro e que possui apenas 30 milhões de pessoas. É uma distribuição irregular da população, isso também pelos moldes de colonização, né, que começa pelo litoral, e ao longo do tempo você vai formando arquipélagos econômicos no Brasil, através dos ciclos. Que ciclos são esses, professor? Ciclo do açúcar, da borracha, do café, da mineração, enfim, vão formando arquipélagos econômicos ao longo do tempo no Brasil. O Sudeste brasileiro tem um total de 42% da população brasileira, com 80 milhões de habitantes. Você tem 16 milhões ali aproximadamente para a região norte e 14 milhões para a região centro-oeste, sendo que são regiões que apresentam maior crescimento. Por quê? O Sudeste está lotado, então tem uma migração que o pessoal faz, que é chamada de migração de retorno, que as metrópoles superlotadas, inchadas, né, com macrocefalias, acabam sendo despovoadas. Não despovoadas totalmente, mas uma parcela da população sai de lá, porque há o crescimento das cidades médias, né? Cidades que têm 500 mil habitantes, que estão fora desse eixo de São Paulo. Então, acaba que o Centro-Oeste e a região Norte vem recebendo esse incremento populacional. Essa distribuição da população, ela, no caso, como eu falei antes, essa zona litorânea, a zona da Mata Nordestina e a região Sul, é um fator histórico provocado pelos ciclos econômicos, entre o ciclo do açúcar, na zona da Mata Nordestina, o ciclo do café e industrialização no Sudeste, e a migração, a imigração internacional, principalmente de italianos, suíços, finlandeses e alemães para o Sul, o que também levantou uma capacidade econômica muito grande, muito intensa na região, né, que acabou sendo bem povoada, região mais internacional, como nós podemos dizer, no início da nossa colonização. Então, o Brasil apresenta uma faixa de densidade demográfica de apenas 22,43 habitantes por quilômetro quadrado. Isso significa que o Brasil é muito populoso, porém, ele não é muito povoado. Um exemplo disso é que a Bélgica ela tem 342 habitantes por quilômetro quadrado, o Japão 337 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, a quantidade de pessoas que existe não é proporcional ao espaço ocupado. Então, o que é essa população relativa a essa densidade
demográfica? É que eu tenho um espaço que não está sendo ocupado num grande quantitativo de pessoas. Ou seja, você tem um espaço que é muito ocupado e outro que não é muito ocupado. Então você tem um desequilíbrio populacional que nós chamamos de densidade demográfica. Essa densidade demográfica ela vai ser mais intensa no eixo Rio-São Paulo, as duas grandes metrópoles internacionais do Brasil, algo em torno de 100 habitantes por quilômetro quadrado. São Paulo, em regiões de São Paulo, você vai ter muito mais gente, né, chegando a 300 habitantes por quilômetro quadrado, e aqui no Rio de Janeiro também, você é pequeno, mas ter uma população muito grande, que é principalmente as cidades, né, de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. A transferência da capital federal também foi responsável por uma formação de aglomerados de pessoas. Foi a primeira vez que houve uma interiorização populacional no Brasil, que foi justamente a construção de Brasília. E também a, a construção da cidade planejada de Goiânia. Ou seja, Brasília e Goiânia formaram pequenos aglomerados de pessoas no interior do país, ou seja, o fator de atração, né, provocados por essas duas cidades. E aqui no Sudeste também nós temos uma outra cidade planejada, que foi a de Belo Horizonte, né, e Teresina, que fica ao sul do Brasil. Então podemos dizer que são manchas urbanas que se formaram, como você pode ver no mapa aqui. Essa distribuição, então, ela não é por igual, ela foi condensada à formação de núcleos urbanos que muitos deles estavam distantes, como, por exemplo, Teresina, por exemplo, Goiás, como, por exemplo, Goiânia, né? Brasília. Porém, você vai ter uma grande mancha populacional no litoral brasileiro. Então, só para deixar claro, né, o envelhecimento da população se dá pela melhor qualidade de vida. Pessoal, o brasileiro está vivendo bem? Tá sim. Tem muitas doenças que não matam mais. O brasileiro está se alimentando melhor. O Brasil tem uma pratinha, né, em relação aos nossos amigos. Então, tu pensa o seguinte: o que era antigamente um fator comum dos idosos morrerem, ou seja, você tem pessoas na idade adulta que morrem cedo por causa de doenças, epidemias, fome, miséria, enfim, tudo isso diminuiu ao longo do tempo no Brasil. O Brasil tem muitos recursos minerais, naturais, o Brasil tem uma grande agricultura, o Brasil tem indústria, isso vai ajudando o nível da população, ou seja, a queda da taxa de mortalidade infantil, né? Ou seja, as gestantes terão melhores cuidados, gestantes até essa criança completar 1 ano, e os idosos também. Então, a pessoa, mas é saúde, não está lá essas coisas não. Então você imagina como será em outros países que está praticamente nula, né? Aqui no Brasil, nós temos uma saúde ruim, mas temos uma saúde melhor do que a dos nossos amigos. Isso se reflete nos números. O brasileiro vive até os 76 anos, que é a expectativa desse ano, de 2020, né? O ano que eu estou gravando esse vídeo aqui. Então, imagina que ao longo dos anos, vamos botar aqui de 10 em 10 anos, né? Foi subindo de 52 para 62, para 69, até chegarmos a 76 anos. Houve uma evolução na qualidade de vida do brasileiro.